Agora, André, eu queria voltar um pouquinho para a gente falar de expectativas, de aposta do setor em relação à taxa Selic, né? O que vocês estão imaginando? Olha, todo o mercado está apontando uma tendência de elevação da taxa de juros, né, Tainá? Essa é a Uhum. expectativa que a gente tem hoje, né? Por isso, a importância de começar a vocalizar a necessidade de impedir esse curso de elevação da taxa de juros em função dessa trajetória que o país vem retomando de crescimento econômico, de retomada de investimentos. Então, é importante que a gente comece a falar dos efeitos de uma elevação, porque a taxa de juros, basicamente, as decisões sobre taxa de juros são ancoradas em expectativas, né? Expectativas em relação ao comportamento da economia brasileira, expectativas em relação ao consumo, à demanda, expectativas em relação à capacidade de resposta do setor produtivo a um eventual crescimento de demanda, expectativas em relação a vários componentes da inflação, como tarifas públicas. Então, a gente tem que começar a falar e repetir que não há necessidade de elevação, de novos ciclos de elevação de taxa de juros, para que a gente possa ver o Banco Central ancorando a sua decisão em expectativas sobre o comportamento dos preços na economia que não produzam a necessidade de uma elevação de taxa de juros. E André, a gente está falando de um horizonte, quando você aumenta ou diminui a taxa de juros, de 18 meses. Então a gente está dizendo de um período de 18 meses em que a economia não estará aquecida, que você não estará gerando emprego, em que os investimentos estarão parados. Então você faz com que você tenha um período muito grande, de longo prazo, da economia estagnada e parada. André, eu vou chamar a Clarice Oliveira, nossa analista de política, para fazer uma pergunta também. Claro. Boa tarde. Opa, perdão. Boa tarde para você, Boa tarde. André. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Bastidores CNN. André, a gente viu aí o IPCA 15, essa prévia da inflação, vir com uma desaceleração em relação ao mês passado. Esse indicador foi encarado ali dentro do governo do presidente Lula como um exemplo de que o ambiente agora, o momento agora seria bom para formalizar essa indicação de Gabriel Galípolo, porque o terreno estaria um pouquinho mais manso para a discussão dos juros. Partindo-se do princípio que, com a inflação cedendo um pouco, haveria talvez a perspectiva mais firme de que o próximo Copom venha com uma manutenção da taxa de juros, sem tanta pressão para subir a taxa. No seu entendimento, esse cenário está colocado? O ambiente é um pouco mais favorável a que essa transição se dê de maneira leve, suave? A nossa expectativa, como eu disse, sempre é do pior cenário, né? Então a gente trabalha sempre no formato em que está a discussão no mercado, no formato em que está a discussão no ambiente político, e o que a gente tem ouvido, inclusive, em torno da discussão do nome do Gabriel Galípolo, e o que a gente tem ouvido das declarações do presidente do Banco Central, que não é um cenário para recuo de taxa de juros, né? Agora, como você mesmo falou, há um cenário de IPCA decrescente, há um cenário de capacidade ociosa na indústria, o que é um outro componente importante, né? Meu setor, que é o setor químico, hoje tem em torno de 40% de ociosidade. Então, há elementos concretos, né, para ancorar as expectativas, não numa subida de preço no próximo período, mas num recuo de preços, num recuo dos principais indicadores de inflação. Então, nós não vemos necessidade de um ciclo de aumento de taxa de juros, né? Pelo contrário, a gente acha que pode se abrir um ciclo de redução de taxa de juros no próximo período, não só de manutenção. André, agradeço muito aqui em nome do Bastidores CNN essa conversa, os esclarecimentos. Falamos, gente, com o André Passos Cordeiro, que é presidente executivo da ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. Até uma próxima. Bom trabalho, André. Até uma próxima, Tainá. Obrigado. Desculpe o ruído aí, mas eu estou num ambiente aberto no meio do caminho. Imagina, televisão ao vivo a gente está acostumado, André. Fica tranquilo. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. O evento CNN Talks tem como tema o futuro.